Chuva de papel. Primeira parte, capítulo 2. Faleceu, no dia 18 de fevereiro de 2020, o lendário repórter carioca Joel Nascimento. Um homem inteligente, corajoso e leal, de braços ainda musculosos no brando outono de seus muitos anos, vastos cabelos brancos e olhos que contra o sol pareciam claros. Joel deixará saudades eternas em familiares, vizinhos e amigos. Ele parte com a infinita admiração dos colegas de ofício, expoentes das gerações de repórteres que ajudou a formar. Esse homem de porte elegante, vestuário discreto e adereços marcantes, correntinha de Santo Antônio e relógio de camelô, era para os entendedores do Rio a mais importante testemunha factual e sentimental da cidade. Joel começou a trabalhar nas redações ainda em Berbe e nelas permaneceu por quase 60 anos. Não se sabe, na história do jornalismo brasileiro, de outro repórter capaz de se manter tanto tempo na ativa. Ele sobreviveu aos recorrentes cortes de pessoal. Ele trabalhou sem hora para chegar em casa, nos dias de semana, aos sábados e domingos, nas noites de Natal e primeiro dia do ano. Joel era único, o Dom Quixote da Praça 11, o super-homem de Água Santa, que até pouco tempo chegava no jornal às 8 da manhã com bolinhos de chuva para os colegas, comprados a uma amiga doceira na Lapa. Ele contou que Jacinta era cozinheira em casa de família, fazia doce de leite para os filhos do embaixador alemão. O embaixador retornou a Berlim. Jacinta não sabia o que era diabetes. Depois da perna amputada, ela frita os bolinhos de muletas e vende de um tabuleiro equilibrado num parapeito da Mãe de Sá. Joel era assim, capaz de dar a um bolinho maçudo o gosto singular de um passado intricado. Lembrar de Joel é lembrar do Rio, mas não apenas do Rio bucólico, elegante e charmoso, que pelo ângulo superior e remoto de um mirante parece desfrutar de um profundo sono de beleza, estendendo-se deslumbrante e imperturbável das montanhas cobertas pelo verde escuro da mata densa às águas tranquilas do Atlântico. O Rio de Joel era o outro. A cidade marginal, documentada por ele nas páginas dos jornais cariocas. Houve um tempo, não tão distante, em que havia no Rio uma banca em cada esquina, protegida do sol pela sombra de uma amendoeira ou de uma árvore de fruta-pão. Na lateral das bancas, jornais enfileirados estampavam manchetes que pareciam gritar: "Rolou no abismo o infeliz. Menino acorrentado no quintal como fera. Estava na zona de meretrício, a débil mental que fugiu. Leão canibal ataca Santa Cruz." Joel estava por trás das manchetes, num grande salão cheirando a cigarro, sentado na cadeira dura de frente para a mesa de madeira, datilografando na máquina Remington e depois no teclado tão leve dos computadores. Por trás da escrita era Joel novamente, caneta e bloco na mão, de frente para o corpo sujo de terra, as marcas de corrente nos braços do menino, a moça chorosa do baby doll, o leão. Joel percorria um ponto a outro da notícia num dia de trabalho. Era como a isca num anzol. Jogava-se longe, voltava com a história para os leitores. Tudo começou numa manhã de outubro de 1963, quando soldadinhos de chumbo se camuflaram sob o fumo para percorrer o chão de tacos até a trincheira de dominós. Nenhuma pitada sobrou para encher o cachimbo após o almoço. O dono do fumo e, pai de Joel, René Rubirosa, jockey no passado, manco e apontador do jogo do bicho no presente, usou a frustração de trabalhar numa carteira escolar sob uma marquise no Beco do Rato para espancar o filho em nome da educação. Chegou com o menino cheio de mancha roxa na redação do jornal Luta Democrática. "Vocês continuam daqui.
como se o filho fosse uma estrada esburacada a se evitar. Cristiano Mota, chefe de reportagem e conhecido de René do prostíbulo da Rua Alice, continuou. Ofereceu a Joel o turno da noite, ouvindo a rádio da polícia. Nunca mais um soldadinho de chumbo lutou sobre o chão de tacos. Manhãs. Trocar a roupa da rua, colocar o uniforme escolar, caminhar pela Conde de Bonfim e subir as escadarias do Colégio São José. Tardes. Dormir por 6 horas no sofá-cama do quarto e sala. Noites. Vestir a primeira calça de vinco e camisa de tergal, pegar o bonde até o centro para ouvir no rádio a conversa dos policiais. Avisar o Farinha sobre o latrocínio em Caxias. Depenaram um turco. Até os dentes de ouro levaram. Às 5 da manhã ele voltava no bonde. Menino imberbe, topete marrom escuro moldando o rosto bonito, pés balançando, mãos entre as pernas. Quase sempre sozinho no vagão. Joel acompanhava o sutil avanço da luz da manhã sobre as ruas e os prédios. Comprazia-se com as calçadas livres, com os donos de padaria subindo as grades das lojas, os jornaleiros deixando junto às bancas de latão os pacotes das edições matinais, o frescor da madrugada e o silêncio do sono coletivo acentuando o barulho gostoso do bonde. Era a cidade ideal, exclusiva, antes da invasão de gente chegando de todos os lados. Nessas madrugadas ele começou o controverso relacionamento com o rio. A cidade feia e má dos relatos da rádio polícia durante a noite tornava-se, no percurso ao amanhecer, encantadora e inofensiva. Meio século depois, e pelo menos uma vez por mês, Joel saía da redação e deparava com estudantes na portaria do jornal querendo conversar. O velho cronista do Mundo Cão, íntimo das ações e reações nem sempre publicáveis dos perpetradores da ordem e do caos, o repórter derradeiro, arquivo do que há de mais hediondo e degradante na condição humana, e também do que há de mais nobre e bonito, e dos milagres. Poria a mão no ombro de um deles e, com o olhar terno de um avô generoso, diria: aqui perto tem um boteco que serve garrafas suando de Brahma. Que dia é hoje? Quinta? Na quinta, eles têm o melhor mocotó do centro. Os estudantes sorririam, de um jeito que só quem viveu pouco consegue. O grupo andaria pelas calçadas estreitas e sujas, contendo os passos, no ritmo do repórter. Tô lento por causa da idade, ele explicaria. E pelos anos vivendo na base de ovo cozido e coxinha de botequim. E pelo cigarro, ele diria, tocando o maço no bolso da camisa. Era Marlboro. Já foi Hollywood. Agora é essa porcaria mentolada. Os estudantes escutariam com um exagero de atenção dispensado aos muito importantes. O oficial nazista, que ensinava matemática para as crianças da rua, se fez apicultor e vendia garrafas de mel em Petrópolis. Joel descobriu. O mafioso italiano, morador de um condomínio de luxo na Barra, frequentador da sauna e piscina, assíduo participante do bingo Melhor Idade. Joel. O torturador do governo Médici, feito adido cultural na Embaixada do Brasil em Roma. Joel acabou com as férias do homem na Europa. Havia muito mais que os estudantes desconheciam. Histórias que passavam pela mente do velho repórter enquanto ele caminhava pelo centro ou pegava um ônibus de um extremo ao outro do rio. As esquinas e os prédios revelavam um conteúdo exclusivo e íntimo, como as notas de uma canção melancólica só ouvida por ele. Minutos depois, Joel estaria sentado num banquinho de plástico de frente para uma mesa bamba. Aristides, meu irmão, ele diria para o homem saindo de trás do balcão com os copos e o isopor com cerveja. Bares como aquele eram para Joel estações de transição
entre a cidade e o suposto conforto doméstico. Nos bares ele falava, só uma parte, para não ter fama de mentiroso. O que Joel se permitia contar consolidou-se num repertório. Ele começava com o caso do guarda-chuva, prosseguia com enchentes e desabamentos, a mulher que morava na árvore, o menino. Seria conversa até o meio da madrugada, quando as prostitutas e travestis chegariam para encostar no balcão e pedir uma média antes de voltarem para casa, preenchendo o estreito boteco com seus perfumes e cheiros de trabalho, suor e sexo. Poderia aparecer a Marli ou a Sandra, e nesse caso a conversa seria interrompida para um abraço, as duas ralhando com Joel como se ele fosse criança. Ele tinha diabetes, o coração era fraco, já devia estar em casa descansando. Não se preocupe que Deus se esqueceu de me levar, ele diria. Não leva porque tu ainda tem essa cara de menino, diria a Marli, bagunçando os cabelos do Joel. É verdade, os estudantes pensariam em descoberta. Joel não parece um homem endurecido, mas um menino triste. Depois da primeira garrafa de cerveja, dos pratos de mocotó já vazios e limpos com o pão, Joel pediria outra cerveja e acenderia um cigarro. Olharia para longe, voltaria para os estudantes. Já que vocês estão sem pauta, eu vou começar pela primeira reportagem que me marcou. Eu era a foca de um jornal chamado Luta Democrática. Já ouviram falar? Claro que não. Quando ele faliu, as mães de vocês ainda estavam na escola. O Luta Democrática era um jornal peculiar. Melhor explicar assim. Se os territórios jornalísticos fossem cortes de carne, o Luta ficaria com as tripas. O bife de mignon passado na manteiga, chegando fumegante e cheiroso na mesa do restaurante Bacana, pertenceria aos outros jornais. O Luta reportava as tragédias, os outros jornais as outras notícias do Rio. Não do outro Rio, como alguns gostam de dizer. O mesmo Rio, que produz o bife de políticos prometendo algo e famosos revelando o trivial, e as tripas de estupro, assassinato, suicídio, acidente, por aí. Na época diziam que se alguém espremesse a edição do Luta, sairia sangue. Eu digo que sairia sangue, lágrimas e suor de trabalhador. Essa história começa num entardecer de primavera no Rio. É quinta-feira, outubro de 1964. Na rua Uruguaiana, homens e mulheres transitam na elegância daqueles tempos. Garçons com smoking brancos aguardam nas portas dos restaurantes os fregueses para a hora da cervejinha. Os primeiros camelôs insistem no pegue um, leve dois. A cidade está nova, jovem, colorida e ocupada. Calçadas pontuadas por papelarias, farmácias, lanchonetes, boutiques e restaurantes. As elegantes portarias abertas de prédios altos com os consultórios médicos, os escritórios de advocacia e de contabilidade, as firmas de engenharia e de arquitetura. Ônibus, carros e táxi seguem morosos em direção a Rio Branco. Pombos passam em revoada rumo ao Largo da Carioca. Por ali vem um jovem bonito, corpo de escultura grega, cabelos fartos, rosto lisinho. Esse rapaz eu era um menino. Eu ainda jogava bafo e futebol de botão. Eu carregava no bolso o sanduíche de queijo feito por minha mãe todos os dias para eu jantar. Nessa parte do obituário, imaginado por Joel, enquanto cai do prédio da Santa Clara, ele se vê por completo. Ele vê o homem descrente se jogando e lembrando o menino que havia sido. O menino andando na Uruguaiana, na ilusão de que o Rio era um ringue, heróis de um lado e vilões do outro. Vê também um repórter com um maço de cigarros no bolso
e correntinha no peito, sentado num banco de boteco, a mão direita segurando o copo de cerveja, os olhos atentos e simples dos ouvintes. Os olhos dele, intensos, saturados de uma história da qual faziam parte o boteco decadente e charmoso do centro numa noite de semana, um suicídio na Santa Clara, a última caminhada da infância num entardecer na Uruguaiana. E se entristece, porque quando ele cair no chão, um pedaço precioso do rio também deixará de existir. Mas então, onde eu parei? Continuaria Joel. Na rua Uruguaiana, indo para a redação do Luta, mas querendo pedir as contas. Rapaz, eu estava há mais de um ano ouvindo a rádio da polícia, transcrevendo horóscopo, comprando o café dos repórteres no bar do Turco. Queria fazer reportagem, mas o chefe desconversava. Pensei, vou pedir demissão e peitar meu pai. Estudar para ser